Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leon, eu sou psicanalista, vocês estão no canal Psi Diferente. Hoje vamos falar sobre pessoas que se cobram demais, pessoas que sofrem porque estão sempre se cobrando. Vamos ver como que a psicanálise entende e explica isso. Bom, Freud dividiu a nossa mente, o nosso mundo do pensamento em três figuras. O id, que está ligado aos nossos desejos, nossas vontades. O ego, que é o eu, que é a figura que resolve se vai ou não conceder os desejos do id. Por exemplo, eu estou com desejo de comer uma torta de chocolate. O id tem os desejos. O ego vai resolver, eu devo ou não devo conceder esse desejo? Devo ou não devo comer essa torta de chocolate? E a terceira figura, que seria o superego, que está ligado aos nossos sistemas de regras, cobranças, leis. É aqui que nós vamos entrar. O superego é aquela figura que está sempre cobrando o ego, sempre cobrando o eu. Você deve fazer isso ou você não deve fazer aquilo. Ou até mesmo depois que a gente fez alguma coisa, o superego vem com cobranças, como você não deveria ter feito aquilo. Remorso. Remorso. Então tudo isso está dentro dessa terceira figura, o superego. E é como se dentro da nossa mente existisse mesmo outras pessoas, né? O id, uma pessoinha pequenininha, fica falando, eu quero isso, eu quero aquilo, e o superego, outra pessoa, fica assim, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, ou não deve fazer, ou não deveria ter feito. Então, é como se tivesse realmente essa batalha dentro da nossa mente, dentro do nosso psiquismo. Mas o que nos interessa hoje é o superego, cobranças, leis, regras. E como que se forma o superego? A partir do superego dos pais, das crenças, das exigências, das leis dos pais. Sempre que o meu pai fala, você não pode fazer isso, uma lei do meu pai que eu vou aprender. Quando eu falo pais, entendam, cuidadores primários. Que às vezes pode ser pai, mãe, tio ou qualquer um outro cuidador, pessoa que cuidou de mim. Então essa pessoa tem um sistema de regras que ela vai me ensinar. Então, a função do cuidador é educar, dar amor, dar acolhimento. Às vezes, um cuidador ele pode pôr regras demais, mesmo imaginando que isso é para o bem daquela criança, né? Ele, no fundo, o que ele quer é que aquela criança cresça e se torne um adulto saudável, um adulto que dê conta das exigências da vida adulta. Então, ele acredita que aquelas regras irão ajudar, mas muitas vezes esquece das outras funções, o acolhimento, o amor, o carinho, certo? Mas em relação às cobranças, e o filho? O filho, ele quer o amor do pai ou dos cuidadores. Então ele vai tentar se amoldar, se adequar àquelas exigências. Por quê? Porque senão vem a punição. E qual que é a maior punição para o filho? Não ser amado, não ser acolhido. Então, as crianças vão tentar se amoldar aquelas expectativas do pai para serem amadas, para serem acolhidas. Aqui cabe uma reflexão. Esse bonequinho é o filho, o eu real, o que ele realmente é. E o pai sempre projeta nele coisas boas. Então, um ideal de filho. Eu quero que meu filho seja muito bom, eu quero que meu filho vença na vida, eu quero que meu filho seja um super filho, uma pessoa que não erra, que não sofre, uma pessoa que sempre alcança as suas potencialidades. Então o pai projeta esse ideal no filho. E conforme o filho cresce, ele vai ter essa projeção aqui, ó, dentro do psiquismo, dentro do superego, cobrando ele. Então sempre que ele, o real, errar, o superego vai puxar a orelha, ó. Você não pode ser assim. Você tem que ser assim, ó. Você não pode errar. Você tem que ser melhor, você tem que estudar mais, você tem que se doar mais. Ou seja, é como se o pai, a mãe ou os cuidadores primários estivessem aqui dentro do psiquismo cobrando a pessoa 24 horas. Sempre que ela erra ou que ela não atinge alguma expectativa, ela mesma se cobra. O superego se cobra. E o superego foi formado pelas regras, pelas leis dos pais, dos cuidadores primários. Então, na fase adulta, a pessoa vai levar isso para onde? Para as relações interpessoais, para o trabalho, vai tentar, às vezes,
se cobrar muito dentro do trabalho para não errar, para atingir as expectativas do chefe, para que o chefe lhe acolha, para que os amigos lhe acolham, para que as pessoas lhe vejam como um bom funcionário. E pode levar isso para dentro das relações de namoro, de casamento. Ele está sempre se cobrando demais, ou a mulher sempre se cobrando demais, sempre se doando demais, para que o marido a veja, a interprete como uma boa esposa, ou o marido sempre se doando demais para conquistar o amor da esposa, para que ela veja ele como um bom marido. Em relação aos filhos também, eu como pai, tentando ser um bom pai, tentando passar as minhas qualidades morais para os meus filhos, para que os meus filhos me admirem, para que eu tenha o amor dos meus filhos. Olha que interessante. Da mesma forma que eu quero receber o amor dos meus pais e das outras pessoas, eu também quero o amor dos meus filhos, quero ser bem visto pelos meus filhos, quero ser acolhido pelos meus filhos. E sempre que eu cometo algum ato que não atinja aquelas expectativas que eu tenho, as expectativas do idealizado, do perfeito, do melhor, eu me sinto pequenininho. Então, eu vou tentar sempre me punir, me cobrar para que eu seja aquele idealizado, aquele que não erra. Perfeito? Então, isso é muito interessante, que pessoas que estão nessa dinâmica de autocobrança, elas sempre estão, de certa forma, em busca de acolhimento. E olha só, a pessoa que se doa demais, ela quer o reconhecimento, ela quer o acolhimento do outro. Então, se eu me dou demais no meu serviço, eu quero o acolhimento, o reconhecimento do meu chefe. Se eu me dou demais para um amigo, eu quero o acolhimento, quero o reconhecimento desse amigo, quero a amizade dele. E quando essa amizade não vem, ou quando esse reconhecimento do chefe não vem, a pessoa se sente traída. Ela se sente traída, porque ela fala assim, nossa, mas eu me dou tanto e ninguém me reconhece. Eu me dou tanto e o fulano não retribui a amizade. Eu me dou tanto para minha esposa ou tanto para o meu marido e ele não reconhece, ele não retribui. Então a pessoa quer esse acolhimento, ela quer essa retribuição. Então é interessante que essa valorização, a gente entenda isso, porque essa valorização ela tem que vir de nós. Mas para eu me valorizar, primeiro eu tenho que entender o meu eu real, as minhas potencialidades e as minhas limitações. O que realmente eu posso atingir? O que eu posso fazer? Né? Eu tenho que ter sim o eu idealizado, o eu ideal, como uma referência. Não que eu vá ser o eu idealizado, ele é uma referência. Exemplo, os 10 mandamentos da Bíblia. Eles são uma referência para que a gente busque, através deles, ser uma pessoa melhor. Não quer dizer que eu vá, pro resto da minha vida, seguir os 10 mandamentos sem nunca errar. Eles são uma referência, são uma idealização. Estou dando um exemplo bíblico para que vocês entendam nessa dinâmica. Então, aquelas cobranças, expectativas dos nossos pais são uma referência para a gente se guiar na vida. Mas nós devemos ter noção das nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos. Eu tenho sonhos, meus pais têm outros, né? Então, nós devemos ter noção disso para que a gente viva uma vida nossa e não uma vida pelas regras deles, porque talvez aquelas regras serviram para eles em algum momento da vida. Hoje pode não servir para nós, que somos outra pessoa e estamos em outro momento de vida, né? Então eu vou deixar aqui algumas dicas. Dentre as dicas, a primeira, exercitar a autocompaixão. Isso é muito interessante, porque nós perdoamos os outros, perdoamos nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, nossos amigos e não nos perdoamos. Às vezes a pessoa que tem essa questão dessa autoexigência, esse superego muito tirânico que cobra demais, ele não se perdoa quando ele erra. E para se exercitar a autocompaixão, a pessoa deve ter autoconhecimento. Para quê? Para conhecer as suas potencialidades e as suas limitações. Porque às vezes dentro de alguma dinâmica da vida, como marido, como pai, como filho, ou como trabalhador, talvez eu doei tudo aquilo que eu realmente tinha. Talvez eu dei o meu máximo. Mas a expectativa do meu superego em relação a mim, às vezes é sempre maior do que as minhas possibilidades. Então eu devo ter esse autoconhecimento em relação às minhas limitações e às minhas potencialidades, para eu poder exercitar comigo a autocompaixão. Deixar bem claro que a autocompaixão também não é a pessoa fazer os trabalhos de qualquer jeito. Não é isso não. A autocompaixão é eu fazer o meu melhor
dentro das minhas potencialidades. Eu não vou sair fazendo os trabalhos de forma leviana, sem qualidade. Não, não é isso. Autocompaixão é eu entender potencialidade, limitação e exigir de mim aquilo que eu dou conta, e não algo acima, ó. O eu real e o idealizado. Eu consegui entender isso, eu sou isso. Os ideais são algo para a gente seguir, para ser trabalhado, para eu me aproximar, para eu melhorar dia a dia. Perfeito? Outra questão também que a gente trabalha muito é a gente entender, ter esse olhar empático em relação aos nossos pais, as regras que os nossos pais nos ensinaram. Porque sempre que eles nos passam alguma regra, algum tipo de ensinamento, eles querem o melhor para nós, querem que que a gente venha a ser pessoas boas, pessoas que deem conta das tarefas da vida adulta no futuro. Então, esses cuidados dos pais para conosco foram prova de amor, prova de preocupação. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito naquela época. Eles se doaram da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala dessas limitações, desses aprendizados, a pessoa que às vezes desenvolve um superego tirânico, não é para a pessoa ficar, a culpa foi do meu pai, foi da minha mãe. Não, não é isso. Entender que os pais fizeram o melhor possível e que esses cuidados deles para conosco foram uma prova de amor. Para que isso? Para eu ver, eu fui amado, né? Eu tive esse acolhimento, de uma forma ou de outra eu recebi esse acolhimento. E o terceiro olhar, a terceira dinâmica é eu, como pai ou como mãe, em relação aos meus filhos. Eu como educador, eu tenho essa noção de que, sim, quando o meu filho nasce, eu sempre vou querer que ele não sofra, que ele seja o melhor possível, que seja uma pessoa vitoriosa, grande. Eu sempre vou idealizar o meu filho, eu sempre vou querer o melhor para ele, mas respeitar o meu filho, respeitar a individualidade. Ele é uma pessoa com potencialidades diferentes, dores diferentes, angústias, desejos, necessidades diferentes. Então, eu como pai, eu como educadora, não tentar impor as minhas regras, impor as minhas vontades, impor os meus desejos ao meu filho, mas eu entender as necessidades, as dores dele e direcioná-lo da melhor maneira possível dentro dessa caminhada. Em cada momento da vida, eu dar para ele algumas tarefas, algumas habilidades para serem desenvolvidas, mas sempre respeitando a individualidade e as necessidades dele. Bom, espero de coração que esse vídeo traga conteúdo produtivo para vocês, que ajude no desenvolvimento pessoal de cada um. Eu peço que vocês compartilhem, deixem um like e mandem o link desse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo de alguma forma. Certinho? Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo.